Eu sou a Bárbara Paixão. E eu sou a Lúcia Gratão. E esse é o Momento Detox. Desintoxicando sua mente. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um episódio do Momento Detox, o melhor podcast de nutrição. E hoje nós iremos falar com uma pessoa muito querida por nós, que é a nutricionista Karen, para falar de um assunto que nós já havíamos introduzido em alguns outros podcasts atrás. E nós iremos falar hoje do peso de ser nutricionista. Quem aí já é nutricionista, será que sente esse peso? A gente sabe que é um assunto bem polêmico que a gente não vai conseguir esgotar nesse podcast, mas a gente quer começar hoje com essa discussão. É isso mesmo, Lúcia. Se a gente conseguir pelo menos colocar o pessoal para pensar um pouco mais a fundo nessa temática, a gente já ganhou, né? Com isso. A Karen, ela é minha amiga de mestrado, a gente se conheceu por causa do mestrado e a gente conversa muito porque a gente tem muitas ideias em comum. Uma das nossas conversas levou justamente essa questão, o peso de ser nutricionista. Eu me formei na UFT, no Tocantins, a Karen é aqui de Goiânia, formou aqui na UFG e a gente foi conversando sobre as nossas percepções a respeito do curso, de ser nutricionista e o que nos levou a escolher essa profissão, essa carreira. Então, Karen, conta pra gente aí, por que o curso de nutrição? O que fez você escolher esse curso? Conta um pouco sobre você também para nós. Então, meninas, obrigada pelo convite, né? E respondendo a sua pergunta, Bárbara, por que escolher a nutrição? Quando a gente está ali no terceiro ano, né, a gente tem que fazer essa escolha, que é uma escolha muito importante, né, muito relevante e que para alguns vai determinar o restante da vida, né? Eu me sentia muito atraída pela área da saúde e pela questão de cuidar do outro, né? Então eu sabia que eu migraria para a área da saúde, né, que eu buscaria algum curso na área da saúde. Talvez ao longo da minha história eu sempre ter lidado, né, com questões relacionadas a peso e alguns problemas referentes à alimentação, eu tenha me identificado com a área da nutrição e resolvi fazer o curso, né? E eu acho que é uma escolha que muitas vezes é uma escolha que está ali no subconsciente, né? A gente busca uma solução para os próprios problemas. E muitas vezes não é o que a gente observa, né? Ao longo do curso e até mesmo depois de graduada. Com certeza. Eu me identifiquei quando a gente conversou, porque eu, na verdade, quando eu escolhi nutrição, eu era muito magra e eu comia muito e não engordava. Então, querendo ou não, eu tive essa identificação com a nutrição, assim, pela experiência própria, né, de vida, o que eu vivia com o meu corpo, o que eu vivia comigo mesma, e também porque eu queria era da saúde, porque eu sabia que eu queria cuidar das pessoas, atender as pessoas, e eu pensei, cara, medicina não vai rolar, porque eu não me identificava com a carreira de médica, né? E aí, nutrição pra mim foi assim, quando eu descobri o que era a nutrição, né, eu falei assim, cara, é isso que eu quero, que eu vou cuidar de mim e das pessoas. Vocês acham que, assim, nesse âmbito pessoal, vocês conseguiram tirar mais benefícios do curso de nutrição ao longo dessa jornada, né, que a gente desenvolve ao longo da graduação, ou não? Vocês encontraram mais problemas? Isso talvez depois nesse período pós-formatura, talvez vocês se depararam até com alguns períodos, sei lá, prejudiciais para vocês, que vocês enfrentaram nesse período? Eu queria ouvir das duas. Então, hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, com a visão que eu tenho hoje sobre o que é nutrição, né, sobre o ato de comer, hoje eu consigo ver que eu tirei mais proveito da situação, porque foi uma questão que abriu meus olhos até para me tratar de verdade, né, fazer a terapia e buscar a cura da mente, né, porque a gente acha que o curso de nutrição vai trazer essa cura para a mente e não é uma verdade, né? A gente tem outros profissionais da saúde que lidam com isso, né? Então, sim, passei por momentos ao longo do curso que me trouxeram momentos de insegurança, de questionamento, porque a gente observa que ali no curso tem diversas meninas que
estão na mesma situação, né, que talvez busquem também esse conforto, né, que a nutrição dá de você. Eu tenho o preparo técnico, né, eu tenho o preparo intelectual para lidar com os meus problemas relacionados à alimentação e peso, mas ao mesmo tempo você também se depara com pessoas que te fazem sentir impotente ou às vezes diminuída de alguma forma. E no meu caso, como eu não tive nenhum problema, eu não tinha um problema real com a minha aparência, né? Eu nunca tive de não me aceitar, nada do tipo. Eu queria, na verdade, entender como que era possível eu comer tanto e eu treinar e eu fazer atividade física e eu ter aquele corpo magrelo. Não fazia muito sentido pra mim. E no curso eu vi uma possibilidade de mudar essa realidade se fosse possível. Durante o curso eu fui entendendo os biotipos, tipos de corpo e tarará. Várias coisas aconteceram, né? E nesse sentido foi interessante, supriu a necessidade, mas ao mesmo tempo foi frustrante ao perceber que o fato de eu entender melhor sobre a alimentação, de eu entender mais sobre como funciona o corpo e toda essa parte que a nutrição estuda, não anulava as questões pessoais que eu tinha e as questões de vida. Então, quer dizer, a nutricionista que estava se formando em mim não anulava a Bárbara pessoa. Então, eu não ia conseguir colocar em prática tudo que eu estava aprendendo. Eu não ia conseguir vivenciar toda a teoria só porque eu tinha essa teoria a partir de então. E isso foi bem frustrante para mim. Tanto que eu engordei 20 quilos na graduação, acho que quase mais que 20 quilos. Porque eu não tinha tempo para comer, eu não tinha horário para comer. Então, eu trabalhava. Até o 6º período eu trabalhei. Para quem não sabe, o curso de nutrição, pelo menos na UFT, é um curso integral que exige muita dedicação. Então eu via meus colegas literalmente morando na faculdade. Então eles ficavam lá o dia inteiro e eu não tinha essa possibilidade. Então às vezes eu tinha 30 minutos para almoçar e eu voltava para casa, que eu morava até relativamente perto da faculdade. Então eu voltava para casa, eu almoçava e daí eu dormia um pouco para voltar para a aula das 2 horas, porque senão eu não conseguiria trabalhar à noite, porque eu dava aula de inglês à noite. E os meus colegas não, meus colegas eles almoçavam e muitas vezes já sentavam em grupos de estudo para poder estudar e fazer as coisas. Então assim, eu percebi que não é porque a gente tem a teoria que na nossa vida a gente vai conseguir colocar isso em prática. E isso foi bem frustrante para mim, na graduação ainda. E depois de formada isso só deu mais força, só se consolidou ainda mais. É muito interessante assim ver vocês falando, né? Porque a gente enfrenta tantos desafios durante a nossa graduação, muitos deles, inclusive, influenciam na nossa saúde mental, né? Eu vou contar para vocês um pouco, né? Respondendo à minha própria pergunta. Na verdade, a nutrição, para mim, eu fugia da nutrição igual o diabo foge da cruz. Porque eu sempre tive um problema, assim, com o meu corpo. Eu nunca consegui me olhar no espelho e falar, nossa, eu tô bem, né? Agora que eu tô passando por um processo melhor de autoconhecimento e tudo mais. Mas a nutrição, pra mim, sempre foi uma coisa meio, assim, distante. Tanto que eu tinha a possibilidade de entrar em nutrição na Federal de Uberlândia e eu não fui. Aí eu comecei a fazer enfermagem na Federal de Goiás. Daí acabou que a vida da gente dá várias voltas, né, inúmeras, e eu acabei indo para Palmas. Quando eu fui para Palmas, o curso de enfermagem de Palmas não me atendia, porque a grade curricular era muito diferente da grade que eu tinha na UFG. E aí eu vi a possibilidade de entrar para o curso de nutrição. E aí eu entrei para o curso de nutrição. Entrei, claro, meio com o pé atrás, né? Já que com receio do que eu iria encontrar, porque eu me olhava e falava assim, gente, como eu, uma pessoa com obesidade, vai ser nutricionista? Como que eu vou falar para as pessoas emagrecerem? Aquela visão, né, gente, reducionista, de que nutricionista é emagrecionista. E que não existe isso. Sim. Então eu tinha já essa ideia formada na minha cabeça e achava, meu Deus, como que eu vou ser nutricionista sendo gorda, né? E isso já era uma coisa assim muito enraizada na minha cabeça. Então eu sofri muito no início. Inclusive, eu olhava para os meus colegas e falava assim, meu Deus, eu sou a única pessoa gorda dessa sala. O que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, eu me sentia muito peixe fora d'água. E isso... O lance da identificação, né? Eu não tinha identificação, assim. E isso me deixava muito desconfortável em alguns momentos, né? Eu acho que eu já contei aqui no Momento Detox, em um outro episódio, algum fato que aconteceu comigo e com a professora, que ela virou pra mim dos últimos períodos e falou assim, Lúcia, então,
nós precisamos pensar no seu peso, porque como que você vai atender um paciente, falar para ele ter uma alimentação saudável se você é gorda? Nesse momento eu não entendia, né, a relação entre ser saudável e ser gordo, né? Tipo assim, eu não posso ter uma alimentação saudável e ser gorda? Eu não sou gorda porque eu tenho uma alimentação ruim, né? Eu sou gorda por diversos outros problemas, inclusive uma saúde mental, que de uma certa forma me incapacita para isso. Eu estou trabalhando isso, né? Estou fazendo terapia para isso, mas isso não me coloca aqui nessa posição de que eu serei um profissional ruim. E ao longo do tempo isso eu fui melhorando, e claro, e eu vi uma possibilidade na nutrição que é militar contra isso, né? Contra essa visão reducionista de que nutricionista não pode ter um corpo diferente, que tem que ser sempre magro e fitness, enfim, ter um corpo maravilhoso ali. É impressionante como muitas vezes o ambiente acadêmico é um ambiente adoecedor, né? E eu me refiro muito à saúde mental quando eu falo isso. Porque ali você é uma pessoa... Nós, muito jovens, né? Somos submetidos a responsabilidades, decisões e imposições de padrões que muitas vezes nos atropelam, né? E a gente não sabe muito bem como lidar com isso, e a gente não tem apoio psicológico, né? A gente não tem uma rede que vá nos ajudar a saber lidar e a sair dessas situações da melhor maneira possível, né? Ter esse jogo de cintura para saber lidar quando uma professora vira para você e te faz esse tipo de comentário, que é um comentário cruel, né? Um comentário completamente preconceituoso, que tá ali subjugando a capacidade da pessoa como profissional, né? Que nada tem a ver com a sua forma física, e o quão a gente demora para entender e para conseguir se recuperar disso, né? Para ter realmente esse preparo emocional. Muitas vezes, muitas pessoas nunca vão conseguir, né? Mas eu acho muito importante que hoje a gente consiga lutar contra isso, né? A gente consiga levantar a bandeira e falar: vamos nos opor a esse sentimento de opressão que a gente presenciou por tanto tempo nas nossas graduações, né? E se a gente pensar o tanto que isso machuca, porque você pensa, a Lúcia ela estava nos últimos períodos prestes a se formar, e às vezes isso veio de um professor que deu aula para ela em vários períodos, e a Lúcia sempre foi nerd igual eu, sempre teve essas notas. Então quer dizer, vindo uma pessoa que está acima, querendo ou não, né? Um comentário desse, você fala: poxa, mas quer dizer que tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu já demonstrei que eu sei, não serve de nada. Se eu tivesse magra, eu seria mais competente, seria vista como mais competente do que eu tendo, né, um currículo, né, acadêmico maravilhoso, mas estando gorda. Então é muito complexo isso, né? Muito complicado. A gente para pra pensar. E é um conceito completamente deturpado, né? O que tem a ver ser gordo com a sua capacidade de resolver problemas, ou com a sua capacidade intelectual, ou com o seu nível de conhecimento, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas na verdade foi que nem a gente conversou até no podcast com o nutricionista Eric, que as pessoas elas têm essa imagem, essa preconcepção de que gordo é uma pessoa preguiçosa, que é uma pessoa que não trabalha, que não estuda e que só vive para comer. Essa é a visão que as pessoas têm da pessoa gorda, né? Que é a pessoa que não se esforça, né? Porque a gente tem aquela falsa impressão que a pessoa é gorda porque ela é cômoda, porque ela não quer emagrecer, como se emagrecer fosse uma questão de vontade. Tipo, eu quero ficar magro, logo eu vou ficar magro. E não é assim, gente. Eu acredito assim, quem esteja escutando esse podcast hoje e acreditar nisso, né? De que emagrecer é simplesmente uma decisão individual, eu gostaria que você repensasse, né? Eu faço um convite para que você repense suas atitudes, repense os seus pensamentos, suas convicções, porque na verdade não é isso. O fato de você ser gordo hoje, ele passa por uma série de outras coisas que não envolvem a questão individual. Tá? Então, assim, é uma coisa meio polêmica, e eu tô muito feliz, assim, porque nessas últimas semanas nós tivemos um movimento muito grande, assim, nas redes sociais,
falando sobre gordofobia e falando sobre profissional de nutrição que é gordofóbico. Um artigo também que saiu essa semana, inclusive daqui a pouco a Bárbara vai poder falar um pouco melhor sobre esse artigo. E que a gente sabe que a gente está tendo voz, né? A gente está podendo desconstruir algumas coisas que foram construídas na academia, que foram instituídas ali num curso superior, né? Com base científica. Que são perpetuadas até hoje. Não com base científica naquilo que a gente fala, poxa, então isso tá certo, né? E não tá certo ser preconceituoso, gente. Não tá certo acreditar dessa forma. Então, assim, né? Vale o convite para repensar. Esse assunto, assim, essa fala, na verdade, Lúcia, nos remete a outra questão, que é o que eu conversei com a Karen também, o motivo da Karen estar aqui para conversar com a gente, é sobre a nossa dificuldade, né, de manter uma saúde mental e ser um profissional, sendo que a gente tem que lidar com o nosso corpo, com o julgamento com o nosso corpo. Então, eu faço a pergunta agora para a Karen, né, depois de formada, como que ela lida com isso? Porque, querendo ou não, ela já falou aqui que ela vivenciou essa briga com a balança, essa preocupação com a imagem corporal dela desde muito antes do curso de nutrição. E agora, como nutricionista, parece que ela tem mais uma pressão, né? A gente tem a obrigação de se manter dentro de um padrão. E eu digo isso dentro da nutrição clínica, especialmente, que é a nossa área, porque a gente até conversou sobre isso nos episódios anteriores, sobre a diferença da área, né? Que se eu sou nutricionista esportivo, eu preciso ter um corpo X. Se eu sou nutricionista clínico, eu preciso no mínimo ser magro. Como é que eu vou falar para as pessoas que são, né, que estão na obesidade, emagrecer se eu também sou obeso? E se eu tô na nutrição de UAN, de alimentação coletiva, eu posso ser gordo, porque todo nutricionista de cozinha, que trabalha em cozinha, é gordinho, tá tudo certo. Então, como, né, a gente tem esses estereótipos ridículos estipulados, e quando a gente é numa área que o nosso corpo ele não se encaixa nesse estereótipo, ou que a gente tem que ficar lutando para se manter naquele estereótipo, é muito complicado. Como que é isso pra você? Então, Bárbara, eu acho que primeiro, antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar que a mulher, né, já sofre essa imposição do padrão de beleza muito mais, né, do que os homens, né? Então, naturalmente, nós já temos isso imposto a nós. Então, a nutricionista mulher, ela é um grupo dentro do grupo, entendeu? Então, é como se essa pressão fosse muito maior, né? Essa exigência, porque é quase isso, é quase uma imposição, né? A nutricionista, ela tem que ter boa aparência, ela tem que estar sempre, principalmente as nutricionistas que estão ali em consultório, né? Elas têm que, isso quando eu falo não é o que eu acredito, né? É o que muitas vezes a sociedade acredita e muitas vezes os nossos colegas de profissão acreditam, né? Ela tem que estar sempre bem vestida, ela tem que estar sempre maquiada, ela tem que passar uma boa impressão, né, com a aparência dela. Então é muito sofrido, é muito triste, porque e aí? Você tem que estar sempre bem o tempo inteiro? O quanto isso nos custa, não é mesmo? E é muito cruel a gente ter que passar por isso. E você me perguntou sobre como eu lido hoje em dia com isso, né? Bem, eu já tive diversas maneiras de lidar com isso. Eu acho que é um processo de desconstrução diário, né? Então, é uma questão que eu lido diariamente ainda. Então, tem dias que eu acordo e que eu realmente não me sinto bem. Quando eu subo na balança ou quando eu olho no espelho, e tá tudo bem você não se sentir bem em alguns momentos. Eu acho que é importante a gente falar isso também, né? O que a gente não pode fazer é achar que a verdade, né, que o padrão de beleza é a nossa verdade. O que não é. Nossos corpos são livres, né? Tudo bem você não ter o corpo da Gisele Bündchen, tá tudo bem. E você ser uma nutricionista, isso não diminui a minha capacidade intelectual, o meu potencial, né? A minha forma de conhecimento. E hoje em dia eu faço terapia, então assim, eu aprendi a lidar muito melhor com todas essas questões, né?
E eu pergunto pra você... Então não te atingem mais como antes, Isso, né? não, de maneira alguma. Claro que às vezes a gente ainda se questiona e passa por momentos de altos e baixos. Não vou falar aqui que, nossa, hoje eu estou super bem, mas existem momentos em que... Não é 100% bem resolvida, Isso, né? Então, tá tudo tranquilo. Certo, porque é muita cobrança também, né, isso, essa exigência, né? E aí eu pergunto pra vocês, como é que vocês lidam com isso? Vocês sentem que vocês estão bem hoje? Então, eu acho assim, eu me sinto bem melhor. Porque, inclusive, foi no curso de nutrição que eu descobri, né, que eu tinha transtorno alimentar. Depois eu fui diagnosticada por um médico com esse transtorno, que eu tinha compulsão alimentar. E aí eu consegui tomar consciência disso e me tratar, porque antes eu nem sabia que isso era, enfim, que eu tinha algum transtorno. Então, assim, depois do curso de nutrição, eu pude me conhecer um pouco melhor, sabe? Eu pude enfrentar algumas coisas, assim, de frente e conseguir melhorar em alguns pontos. Mas é como você falou, sabe, Karen? Tem dia que eu tô super bem, nossa, cara, me adoro, me acho linda, maravilhosa, gostosa. Mas tem dias que não. Tem dias que você tá na bad e, assim como você disse muito bem, e tá tudo bem a gente não estar bem todo dia, né? Ainda mais mulher, que a gente passa por um ciclo menstrual onde a gente tem uma oscilação hormonal gigantesca e que junto com essa oscilação hormonal vem nossa oscilação de humor. E a gente aceitar isso em nós já é um ponto incrível. Eu ia falar que a gente tem que aceitar, na verdade eu não sei se a palavra é aceitar, mas eu acho que a gente tem que compreender que a gente não precisa ser perfeito o tempo inteiro e que é normal a gente se sentir incomodada em alguns momentos. Você aceitar o próprio corpo não é você assinar um contrato de que você vai ser imutável pro resto da vida. Você pode querer mudar em algum outro momento, você pode querer ganhar peso ou perder peso em algum outro momento, mas estar bem consigo não quer dizer que você precise estar bem o tempo inteiro, só que você precisa aceitar isso, respeitar o seu corpo, é a sua forma de acessar o mundo, né? Então, respeite ele. Uma questão que eu tenho é que, assim, eu realmente, como toda mulher, tem dias que eu tô lá achando que eu tô maravilhosa, e tem dias que eu falo assim, puta que pariu. Na quarentena, então, gente, é sem lógica a oscilação que eu tenho, assim, depende muito, né? Porque você tá trancada em casa. Essa semana eu olhei pra minha maquiagem ali, literalmente empoeirada, e falei, cara, eu já não sou de me maquiar, eu nunca fui. E isso é tão interessante, porque quando eu formei, eu fui trabalhar com nutrição estética, clínica estética. Então, assim, magra eu era, só que quando a clínica que eu trabalhava, né, era uma clínica de dermatologia estética. Então todo mundo, todas as mulheres, todo mundo se vestiam super bem e tal. E foi uma coisa que o meu chefe na época, ele me chamou pra conversar e ele falou assim, olha, Bárbara, você foi abençoada com uma pele de neném e realmente a minha pele é ótima, graças a Deus. Ele sabia que se ele não me desse essa pele, eu ia sair com a pele feia. Caguei pra isso, porque eu não tenho paciência de passar base e pó e né? Então ele já me ajudou. E aí ele falou assim, então você literalmente só precisa passar um batom, mas você precisa, tipo assim, colocar um batom pelo menos, porque literalmente eu estava destoando do resto da equipe. E eu era uma nutricionista estética. Então, assim, hoje eu vejo o tanto que isso, assim, é uma exigência do local de trabalho que eu tava. Então, se eu não quisesse me maquiar, eu que procurasse um emprego num lugar que não exigisse. Mas, assim, pra gente ver o tanto que é impositório isso, sabe? Que isso tá enraizado. E aí, o que eu comecei a fazer? Mas batom nunca tive problema em usar. Então, eu passava um filtro solar com base e passava batom e rímel. Só. Mas todo dia eu fazia isso. O dia que eu não fazia, as pessoas reparavam. Pra vocês verem o tanto que essa cobrança, ela tá ali. Então, depois de formada, esse tipo de coisa não me afetou, porque era uma mudança muito sutil, né? Mas eu fico pensando quando a gente tem isso em relação ao nosso corpo. Ninguém mandou eu emagrecer. E se fosse um pedido para eu emagrecer, por exemplo, né?
que é uma coisa que não dependeria de eu acordar mais cedo e passar alguma coisa na minha cara. É muito complicado isso. Eu lido dessa forma. Tem dia que eu tô bem, eu aceito. Tem dia que eu não tô, eu também aceito, gente, sabe? E eu me ponho limite. Sabe uma coisa, assim, que tem me feito, assim, bem pra lidar com isso tudo? Uma palavra, né, que tem um significado gigantesco, que se chama autocompaixão. Eu acho que a gente tem que ter autocompaixão, sabe? De você se olhar, de você se amar, de você se tocar, de você sentir feliz com você mesma, né? Então eu acho que nós precisamos aprender muito, estudar muito sobre esse tema que é a autocompaixão. E nós nutricionistas mais ainda. Porque se a gente pensar quanto nutricionista, a gente não tem autocompaixão, como que a gente vai ter com o outro, né? Como que a gente vai ter empatia e cuidado com o nosso paciente? Mas às vezes, Bárbara, é muito mais fácil você ser compreensivo com o outro do que consigo mesmo. Você consegue enxergar no outro, tudo bem, ele passa por momentos difíceis. E a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar que nós também somos frágeis em alguns momentos, né? Que nós também temos momentos de dificuldade, que nós também precisamos de... Não, peraí, agora eu preciso de atenção e eu preciso ter esse momento de autocompaixão, né? Eu preciso ser cuidadoso comigo, eu preciso olhar para mim, né? Eu preciso me dar uma trégua. Eu também preciso de um ar, né? De respirar. Nós tendemos a ser muito cruéis com nós mesmos, Nossa, né? Demais, gente. Eu tava até conversando hoje, que eu tô fazendo um curso. E aí, nesse curso, eu aprendi uma coisa, assim, fantástica. Que, inclusive, vai de encontro ao que você falou, Bárbara, e o que você falou, Karen. Que, na verdade, a gente sabe aquela pessoa lá do avião, a comissária de bordo. Sim. E que ela sempre fala na hora que a gente tá lá escutando aquelas instruções pela 1000ª vez. A gente tá lá, ela fala assim: primeiro coloque a máscara em você para depois colocar no outro. E eu acho que isso serve para essa questão da autocompaixão e do autocuidado, sabe? É exatamente isso. Como que eu vou falar com o outro sem antes identificar isso em mim? E eu acho que é por isso, Bárbara... Como cuidar, exatamente, né? Eu acho que é por isso que você conseguiu levar de uma forma tão leve e sutil a questão da nutrição estética, que é uma coisa pesada, dura, né? E você conseguiu levar isso de uma forma muito tranquila. Eu lembro muito bem, assim, quando nós já palestramos juntas em alguns eventos, e assim, as pessoas viam na Bárbara uma pessoa, cara, eu quero fazer nutrição estética e tal, é legal isso, é bacana, não é aquela coisa dolorosa e dura que eu vejo, né? Da mesma forma, outros profissionais, da mesma forma, por exemplo, que eu, sendo uma pessoa que vive com obesidade, eu consigo acessar de uma forma muito mais tranquila, muito mais amorosa, o paciente que também ele convive com obesidade. Então, assim, eu acredito muito nessa fala, sabe, nessa questão de primeiro me reconhecer em mim as minhas dificuldades, as minhas limitações e depois conseguir compreender melhor o outro, né? E essa questão de você ter obesidade, Lúcia, mesmo sendo nutricionista, e algumas pessoas veem ao mesmo tempo que porque assim, é uma coisa que você já falou em outros episódios e que eu acho que faz muito sentido. Você nunca sofreu o preconceito dos seus pacientes, pelo contrário. Na verdade, ele se sentia mais confortável de ir até você, porque ele pensava, cara, ela não vai me julgar. Ela vive do mesmo jeito que eu. E em momento nenhum ele colocou em xeque o fato de você estar no consultório atendendo. Porque ele pensou, se ela está aqui, ela tem competência para isso. Com certeza. Agora, dentro do núcleo acadêmico, do núcleo profissional, os colegas, os pares, têm esse preconceito, essa visão. Nossa, mas a Lúcia formou, tá aí atendendo e não emagrece? Entendeu? Isso parte muito mais dos próprios profissionais do que dos nossos pacientes, porque na verdade eles têm esse link, essa conexão com a gente. O que me remete a outra pauta, que foi um estudo que foi feito, eu não lembro agora o nome, era para ter trazido e acabei esquecendo, mas que fez um levantamento com os profissionais da saúde. Foi perguntado se eles já tinham feito uso de medicamentos e de dietas restritivas para emagrecer. E, assim, boa parte, se eu não me engano, 90% dos profissionais já tinham feito, mesmo sabendo dos perigos que isso trazia para a saúde deles, sendo profissionais da saúde, eles se submeteram a isso. Quer dizer, mas por que eles fizeram isso? Porque eles não se resumem ao profissional, ao médico, ao enfermeiro, ao psicólogo.
eles têm questões pessoais, são seres humanos ali, que estão brigando muitas vezes com a balança e estão tão ansiosos por atender aquela demanda estética, né, por N razões, que eles botam o conhecimento de lado, sabe? Parece assim, ignora tudo que eles viram e vão atrás da solução mais rápida. Então, quer dizer, se conhecimento anulasse esse tipo de sentimento ou de vontade na gente, não existiria um nutricionista obeso, nem obeso e nem magro demais e nem com transtorno alimentar. Seria todo mundo igual, todos os nutricionistas teriam aquele mesmo padrão, porque o conhecimento garantiria isso. Não existiria médico que fuma, não existiria médico alcoólatra, que a gente sabe que tem. Então, quer dizer, é um pensamento que, na minha concepção, é ilógico. Tipo assim, é esquecer que por trás da profissão sempre vai ter um ser humano. Sim, ser humano. Não é só a profissão. E o ser humano não é singular, né? A gente é plural, a gente é tanta coisa em um só, a gente sente tanta coisa, né? A gente tem... A gente vive tantas coisas. Isso, a gente tem 1000 sentimentos. A gente não é simples. Então, eu acho assim que não dá pra gente colocar as pessoas em caixinhas, né? A gente tem que tentar ampliar essa visão, tanto não só a gente tem essa capacidade de ampliar a visão para o nosso paciente, né? Mas a gente tem que ampliar a nossa visão para os profissionais da área da saúde, né? A gente tem que enxergar eles como seres humanos, né? E não só como o psicólogo ou o nutricionista ou o enfermeiro. Sim, inclusive eu queria deixar aqui a indicação para vocês, profissionais, quem não é profissional também, mas se interessa pelo tema, o artigo, que é a análise crítica das diretrizes de obesidade da Abeso. Então, se vocês colocarem no Google análise crítica Abeso, provavelmente deve aparecer. Que é um artigo que acabou de sair do forno, que até a gente discutiu no grupo, no GEL, né, Karen? Sim. No grupo de estudos da obesidade. E o artigo é maravilhoso. Ele faz uma análise crítica muito interessante, muito necessária, sobre as diretrizes para a obesidade desse documento, né, da Abeso, que é um guia, que é um norte para os profissionais da saúde e que é extremamente gordofóbico. Tem várias falas gordofóbicas. Então, assim, tem muita estigmatização dentro do documento, nas falas, nas orientações do documento. Então, fica a dica, leiam, porque é muito interessante. O que é muito grave, né? Porque é um material que serve para orientar profissionais da saúde, né? Então, a gente está aí só perpetuando. Quando a gente tem esse tipo de material, a gente perpetua o preconceito, a gordofobia entre os profissionais da saúde, né? Então a gente precisa que esse tipo de publicação seja olhada com mais atenção, né? Porque é um tipo de publicação que serve para orientar como que a gente continua a perpetuar esse tipo de comportamento cruel, não é mesmo? É verdade. É isso mesmo, gente. E assim, vamos caminhando para o fim do nosso podcast. A gente gostaria muito de agradecer a sua presença, Karen, para vir com a gente, né, colaborar com esse diálogo que é extremamente importante. E assim, pessoal, mandem as dúvidas de vocês sobre esse podcast, sobre agora eu que travei. Sobre esse podcast e os outros, né, que nós estamos aí no 6º podcast. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida de qualquer um dos episódios, mande pra gente, porque eu e Bárbara, a gente tem um podcast que é um quadro que é Nutri Responde. Então, em breve a gente vai ter esse podcast novamente. E a gente gostaria muito que vocês mandassem todas as dúvidas pra gente poder responder aqui. Inclusive, Lúcia, falar que lembrei aqui na sua fala que a gente sempre faz um post, né, divulgando o episódio. Então, vocês estão ouvindo agora esse episódio, com certeza teve um post divulgando ele. Se vocês, depois de ouvir o episódio, tiverem comentários, sugestões, quiserem trazer experiências de vocês podem ir nos nossos Instagrams e comentar na postagem do episódio referido. Então, vocês podem voltar lá e comentar. O meu Instagram é o @NutriBabiPaixão e o da Lúcia. O meu é luciagratão.nutri. E eu também gostaria muito de agradecer ao nosso parceiro único, né? Porque nós não fazemos publis. Esse é a nossa única publi, assim, mas é porque é de coração. O nosso podcast ele é 100% sem fins lucrativos.
uma ideia de tentar divulgar e de ter um local de fala, né, para todas as pessoas que quiserem discutir assuntos relacionados à nutrição e tudo, para desintoxicar a gente dessas questões puramente aí estéticas que nós acabamos vivendo com a nutrição, infelizmente. Mas nós gostaríamos muito de agradecer a Power Up Comunicação Digital, que é do nosso amigo Fred, que edita esse podcast que vocês estão escutando de uma forma brilhante e muito carinhosa. Então, a gente gostaria muito de agradecer. E agradecer você, Karen, por ter estado aqui com a gente, por ter disponibilizado um tempo para vir discutir, para vir dialogar com a gente aqui. Seja sempre muito bem-vinda e muito obrigada. Meninas, eu que queria muito agradecer vocês, né? Muito obrigada por terem criado. Acho que eu queria agradecer dos nutricionistas, né, e dos estudantes de nutrição e de todos aqueles que são interessados pela temática, né, por criarem esse espaço, né, para a gente discutir coisas tão relevantes, né, e que a nossa classe está carente, né. A gente precisa realmente começar a discutir sobre esse tipo de coisa e trazer à tona a realidade, né, do que nós nutricionistas enfrentamos quando somos gordos ou quando temos transtornos alimentares, entre outras coisas. Então, assim, eu agradeço muito a vocês, agradeço por terem me convidado, né? Eu fiquei muito feliz de participar, espero que a discussão tenha sido rica, né, de alguma forma, e se a gente conseguir mudar a forma de pensar de uma pessoa que seja, eu acho que já é um ótimo começo. Sim, muito obrigado, Karen. Eu fiquei muito feliz da gente ter se conhecido no nosso mestrado e de a gente ter tantas ideias em comum. A gente vive discutindo, trocando material, e eu acho que é isso, é enriquecedor. Eu acho que a nossa classe, ela precisa se unir mais, se ajudar mais, né, se ouvir mais. Eu agradeço você ter vindo aqui e contado um pouco da sua história, né? Ter falado da sua dificuldade abertamente. Eu acho que muitas pessoas, muitos nutris podem se identificar com a sua fala, com a minha fala, com a fala da Lúcia. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam a gente nas redes sociais. A Karen, não sei se a Karen tem um Instagram de Nutri, se quiser falar o seu. Não tem. De não tem, profissional. Né? É só de... Eu não... produzo, não diretamente, não produzo muito conteúdo por enquanto na minha rede social para nutricionistas, mas pretendo em breve. E vou deixar caso alguém queira entrar em contato, né? Karen com K-I-M .Laís com Y. Se quiser mandar mensagem pra Karen, a gente conversar mais com ela, é isso. A Karen hoje está no status de pesquisadora, mestranda, não tá atendendo também. Então, sigam eu e a Lúcia, @NutriBabiPaixão, e a Lúcia... LúciaGratão.nutri. E é isso. Obrigada. Até o próximo podcast. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.